Cara, o episódio 14 de Dragon Ball Daima só confirma ainda mais que sim, o Neva é o melhor feiticeiro que a gente já viu em Dragon Ball. Esquece o Mora, que a gente tá vendo magia mesmo, não só manipulação de energia. Esse episódio mostrou pra gente que o Neva consegue fazer magias tão avançadas que ele basicamente faz o que ele quiser com o reino do Makai e os outros só precisam aceitar e pronto. Basicamente brincando de ser Deus. E ainda por cima a gente teve a introdução de uma versão do Makai das Forças Especiais Ginyu, mas que honestamente é uma versão de segunda categoria. Mas faz assim, pra entender tudo isso que tá acontecendo no episódio 14, porque o Neva é o melhor feiticeiro de Dragon Ball, já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Começando por essa versão das Forças Especiais Ginyu que eu falei, eles são na verdade as Forças Especiais da Polícia Militar do Makai. Para resumir o contexto, o Gomar estava preocupado com a trajetória do grupo do Goku, e não só ele tinha pedido pro Degezu desligar o Arp-sama, mas também chamou as Forças Especiais, que pra variar é um grupo meio caricato e que fica fazendo poses, que é de costume em Dragon Ball. Mas honestamente falando, quando a gente considera as séries principais, as séries canônicas de Dragon Ball, esse daqui provavelmente é o pior. Bora lá. O design deles é basicamente completamente igual, apenas com algumas leves diferenças. Então, no aspecto de eles serem mais únicos, como por exemplo as Forças Especiais Ginyu, já esquece. Também, muito dificilmente, eles vão ser uma ameaça ou vão ser perigosos, mesmo que por um curto período de tempo, como as Forças Especiais Ginyu foram. E também, muito dificilmente, eles vão ter algum personagem super importante ou então icônico, como por exemplo a Tropa do Orgulho, que tinha o Dispo, o Toppo e o Jiren, que pô, são personagens legais. A piadinha de eles serem meio bobões e essas poses é engraçada? Até que é, mas bora concordar. A gente já viu isso várias vezes em Dragon Ball e essa daqui provavelmente é a pior. Mas agora, seguindo com a história, o grupo do Goku tava indo pro primeiro mundo dos demônios, mas quando eles chegaram no Arp-sama, viram que ele tava desligado e logo entenderam, no caso o Neva interpretou, que o Gomar tinha mandado desligarem o interruptor do Arp-sama. E aí comentam que sendo assim não tinha outra passagem, já que aquele túnel interdimensional, como ele estava sendo chamado, mas que no caso parece ser só um túnel mesmo, mas enfim, voltando pro ponto, esse túnel conecta os reinos, mas tem esse túnel de luz que impede que qualquer um passe. Goku até cutuca essa barreira usando bastão mágico, só que aí nessa hora a gente descobre que a barreira não só é resistente, mas também qualquer um que toque nela vai tomar um choque enorme. A Pansy fala que geralmente a pessoa morreria, mas o Goku é muito resistente, mas mesmo assim ele desmaiou com isso. Por um curto período de tempo, sim, mas ele desmaiou. E é aí que o Neva toma a frente e revela que foi ele que criou essas barreiras muito tempo atrás, basicamente por um capricho dele, porque ele achava que o Makai estava muito bagunçado. Tinham muitos Majins convencidos do primeiro mundo indo pro segundo e muitos bandidos do terceiro indo pro segundo. Então o segundo mundo, onde os Namekuseidins ficavam, tava uma bagunça. Ele decidiu organizar as coisas, criou essas barreiras e agora para passar teria que ser pelo Arp-sama. Então aqui mais um feito bem absurdo da magia do Neva, criando essas barreiras gigantescas que duram, pelo que a gente sabe, séculos ou até milênios, e ninguém consegue nem tocar nelas basicamente. Mas ele entoa alguns feitiços, faz uma esfera de magia, dispara uma para cima, uma para baixo e desfaz todas as barreiras, basicamente liberando de novo a passagem entre os três reinos do Makai. Como eu falei, cada vez mais Dragon Ball Daima mostrando que o Neva é o melhor feiticeiro de Dragon Ball. Sim, melhor do que o Moro. O Moro é mais forte? Claro que o Moro é mais forte, eu não tô dizendo que o Neva venceria o Moro. Mas bora lá, o Neva criou guardiões a partir da magia dele que protegem as esferas do dragão. Ele consegue entoar feitiços para fortalecer esses guardiões, como a gente viu na luta do Vegeta com o Tamagami número 2. Ele consegue fazer feitiços para trazer as esferas do dragão da Terra para ele e manipular elas para deixarem de ser pedras e se tornarem esferas usáveis. Ele consegue criar esses escudos de luz e desfazer eles, basicamente brincando de Deus e decidindo como vai funcionar a conexão entre os reinos do Makai do jeito que ele quer. E o Piccolo até comenta que o Neva era realmente um Namekuseidin lendário, já que nenhum outro conseguiria fazer o que ele faz. Então, sim, ele é um feiticeiro melhor do que o Moro, ao menos no sentido do telespectador, porque o Neva é variado. Não me entenda errado, eu gosto do personagem do Moro e a habilidade dele de manipular e absorver energia é uma das minhas habilidades favoritas de Dragon Ball. Só que ele basicamente só faz isso, bora lá. O Moro faz alguns truques com telecinese, ele tem alguns truques pra prender os outros, como quando ele prendeu o Goku, e de resto ele come e absorve energia pra sair no soco. Precisava ele ser um feiticeiro antigo pra fazer isso? Não. A impressão toda que dá é que Dragon Ball queria um personagem que absorvesse energia, não conseguiu pensar em algo melhor pra justificar e falaram não, é porque ele é um feiticeiro, essa é a magia dele. Porque bora concordar, se não fosse o aspecto de que magia é justificativa de como o Moro come energia, ele ser um feiticeiro se torna completamente irrelevante, ou seja, era só dar qualquer outra justificativa que seja pra ele conseguir absorver energia do jeito que ele faz. Em vez disso, ele se torna um feiticeiro de basicamente um truque só e que prefere sair na porrada com os outros. E convenhamos, no sentido de nossa, olha esse feiticeiro antigo que tem muito conhecimento, sabe vários feitiços, isso é um desperdício completo, enquanto o Neva aproveita essa ideia de uma forma muito mais interessante. Então sim, eu falo sem medo, no
aspecto de ser um feiticeiro, o Neva é muito melhor do que o Moro. Porque convenhamos, eu tenho certeza que muita gente vai concordar, eu já até vi muita gente comentando isso. O Moro ser um grande feiticeiro, mas lutar daquele jeito, dá toda a impressão de que beleza, magia em Dragon Ball faz alguns truques menores, como sei lá, fazer um objeto aparecer ou algo assim do gênero, mas de forma geral só faz truques e a única magia que serviria de alguma forma para um personagem ser poderoso é a do Moro. Mas a gente tá vendo que não. O próprio Neva, por exemplo, com os Tamagamis dele, venceria até mesmo Freeza. Mesmo que fisicamente ele não aparente ser forte, ele não demonstrou isso, ele tem guardiões que ele criou com a magia dele que são mais fortes que o Freeza, e ele ainda pode fortalecer eles com outro feitiço a ponto do Vegeta precisar apelar pro Super Saiyajin 3. Então sim, Dragon Ball poderia ter explorado melhor a magia muito tempo atrás, mas agora no Daima eles finalmente decidiram fazer isso. Dito isso, o episódio se encerra com o grupo finalmente chegando no primeiro mundo dos demônios, mas no processo de passar pelo túnel eles perderam o avião deles. O Gomar logo descobre e manda todo o exército do primeiro mundo dos demônios ir atrás deles. Então tem um exército inteiro perseguindo eles. Provavelmente nos próximos capítulos a gente vai ter meio que uma mini guerra contra essa galera, apesar de que eles não são muito fortes. Pra ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos episódios, já se inscreve aqui no canal pra não perder as análises deles. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre esse episódio. Você concorda com o que eu falei de que o Neva é uma representação de feiticeiro muito melhor do que o Muro, apesar de ser muito mais fraco? Ou se você discorda, também pode deixar aqui. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Muito obrigado pela sua atenção. Te vejo na próxima.